você está dizendo que eu estou mentindo? Vocês têm de provar. Então, o que querem que eu fale? Na realidade, eu conheço o Geraldo faz muito tempo. Já tivemos um caso, fomos namoridos. Mas faz algum tempo que estamos afetivamente separados, apesar de continuarmos morando na mesma casa. Hoje não estamos juntos e isso não atrapalha nosso trabalho. Hoje nós vamos contar todos os detalhes de uma investigação de um caso de discriminação em uma grande agência de viagens. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos ao Dissimulados. E eu sou Renato Santos e participei dessa investigação. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Fala galera, chegamos no último episódio dessa temporada, que é o episódio de discriminação. Mais uma alma penada que está circulando aqui no nosso estúdio, suspirou aqui no meu ouvido dizendo que vai ter um episódio extra, não é não, Renato? Não, a ideia é o seguinte, a gente, de repente, só ter mais um episódio extra com as autoras do livro. Interessante, as pessoas que aturaram a gente ia contar monte de história. Aturar você, porque eu sou sempre muito simpático, muito gentil, muito cortês, né? Então, daqui a pouco ele vai pedir match. Como é que é? Não, assim, vai, tá bom. Se você puder, dá um match aí pra mim. Não você, né? Mas pra você que tá... Não, vai falando. Então vai ter esse episódio, esse extra com as autoras, que vai ser bem legal, porque a gente gosta de reconhecer quem teve paciência para ouvir o Renato, ouvir o Nilson. É muito fácil de ouvir, sou gente fina, legal. Então a gente vai reconhecer isso e, tirando a brincadeira, vai ser bem interessante, que vocês vão perceber como elas são muito boas, elas já estão com a gente há algum tempo. Mas, Renato, agora eu já falei tanto do Dissimulados que a minha cara já está lavada. Então você vai falar do Dissimulados, do livro, vai fazer a propaganda que tem que fazer. Não, é basicamente o seguinte, pessoal. Você que está assistindo, seja a primeira vez, última, não importa, vai lá e compra o livro, porque é muito bacana mesmo. É um romance que serve não só para você, efetivamente, mas para você queira presentear alguém, que goste de ouvir, de ler histórias de investigação, de detetive, é muito intrigante, é muito bacana. E tá lá, tá em todas as plataformas aí que você consegue comprar, tá na Amazon e enfim, você só dá uma googada e você consegue. O fato é que é um livro e tanto aí para você ter, para você ler primeiro, não é ter na prateleira, mas ler ou presentear. Então é isso. E é um livro que é para toda e qualquer pessoa, né? Não é só para os profissionais da área. É um livro que a gente quer realmente aguçar o interesse, a curiosidade de todo mundo que quer saber como as coisas de fato acontecem nas empresas. E eu vou dizer mais, a gente não começou com esse livro, começou com Doce Ilusão, depois Doce Veneno, o Dissimulados. A gente está lançando, na verdade, se você parar para pensar, é uma nova categoria de literatura. É a categoria de compliance investigativo, que não existe. Então, ou não existia até a gente lançar no IPRC. Então, de fato é o seguinte, é uma categoria nova aí que é muito interessante. Mais uma vez, não só para você ler, se entreter, mas também para você aprender sobre técnicas de investigação ou mesmo presentear algum amigo, né? E hoje a gente vai contar um caso que a gente tratou de discriminação numa grande agência de viagens, que e os personagens principais são o Geraldo e a Melissa. Obviamente, vocês já escutaram a voz do Renato falando daquele... Voz aveludada. Aquela voz aveludada, falando do compromisso que a gente tem com a confidencialidade. Ou seja, a agência de viagens é um setor que a gente criou junto com o nome Geraldo e Melissa para contar a história para vocês. Isso. Então, todos os nomes que vocês vão perceber, vocês vão ouvir no nosso podcast aqui, vocês vão ler no livro, são nomes fictícios. Então, é a história de Geraldo e Melissa, que é um caso que começa com uma denúncia de discriminação, né, Renato? Foi uma... Na verdade, quando procurou a gente, né, o cliente procurou a gente, já estava um negócio
bem complicado. Fervendo, Uma, né? uma situação, um cenário ali de guerra, né? Quando fala guerra, porque foi para as redes sociais, para a mídia, e foi de uma maneira que, como se o processo de investigação já tivesse acabado, já tivesse resolvido o que aconteceu e que realmente aquelas pessoas denunciadas, elas praticaram discriminação. Então, esse foi o maior desafio. O desafio logo de cara, né? E conta pra gente, Renato, como a gente percebeu aquela enxurrada de posts, de informações nas redes sociais. O que que elas tratavam, o que que elas absorviam, o que que elas já constatavam? Então, nas redes sociais, o que aparecia era o nome da empresa e falando que a empresa era uma empresa discriminatória, que ela tinha um comportamento de LGBTfobia, né? Então, de uma forma muito veemente e num volume gigantesco. Quando a gente viu isso, assim, é muito interessante, né, para a gente pensar como sociedade, né? O primeiro impacto, quando você vê lá zilhões de posts e trocentos comentários e Comentários. tal, é você já pegar e falar o seguinte, não, é isso mesmo, né? Ou seja, é meio que aquela ideia do a voz do povo é a voz de Deus, ou seja, que é a verdade absoluta. Esse é o maior e o grande problema da nossa sociedade hoje, porque a gente tende a ir no efeito manada, né? Ou seja, se uma galera está indo para um caminho, você vai lá e segue aquele caminho, sem pensar ou repensar, e até mesmo sem analisar o que realmente está acontecendo. Então, a primeira reação que eu tive, quando eu vi aquela quantidade de decisões, era quase que uma condenação do É o cara, tribunal da internet. tribunal da internet, eu falei, puta, é isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer aí? Vai fazer investigar o quê? Sendo que já foi sacramentado. Né? E eu lembro como se fosse hoje, era bem no início ali da pandemia que isso aconteceu, e a gente teve que analisar e olhar todas as postagens nas redes sociais, todos os comentários, eram milhares, a gente olhou, dividiu isso com a nossa equipe, e se eu não me engano foram 2 ou 3 postagens que falavam o seguinte, olha pessoal, isso é muito ruim isso que aconteceu, mas a gente tem que ter certeza se de fato isso que está sendo postado, está sendo divulgado é uma verdade. Tem sempre os dois lados, né? A grande maioria não, a grande maioria assumiu, né, Renato? Porque na verdade, hoje em dia, o que a pessoa que propõe uma visão mais neutra ou analisar os fatos, esse cara é o chato. Esse cara é o babaca que, puxa vida, ou o medroso, porque está em cima do muro. Então, é meio que uma necessidade, é uma pressão para que todo mundo tome a decisão em questão de segundos e julgue a outra pessoa que você está lá, que é o alvo daquele post, né? Enfim, então é uma pressão absurda. Raramente encontra uma pessoa assim que fala, mas pera lá, vamos ver todo mundo, vamos ouvir todo mundo. Ignorando que a pessoa que está sendo acusada e sacramentada é uma pessoa que tem uma família por trás. Então é isso, assim, a gente... e aí eu falo não no sentido de apontar o dedo, nem professoral. Eu estou falando o seguinte, que muitas vezes eu tenho esse impulso de ver uma notícia já a partir do pressuposto que é verdade, porque milhões de pessoas estão falando, ou milhares de pessoas estão falando aquilo. Então, pera lá, calma, muita calma nessa hora, né? Acho que esse é o primeiro ensinamento aí desse caso. É aquela situação que a gente sempre recomenda para os clientes, porque uma situação de fraude, uma situação comportamental, é meio que uma situação de quebra de confiança, de traição. É uma situação de quebra de confiança, é uma situação de traição. E geralmente as empresas elas querem resolver a coisa da noite para o dia e acabam atropelando as situações e às vezes tomando conclusões precipitadas. Então isso é normal do ser humano já tomar um partido logo de início, sem olhar toda a figura, todo o caso que está sendo tratado. E o que dizia basicamente essa postagem e também o e-mail que foi enviado para todo o conselho da empresa. Dizia que o Geraldo e a Melissa era uma mulher trans, que eles foram demitidos da empresa por conta de discriminação, pelo fato da Melissa ser uma mulher trans, né, Renato? E pelo fato de que os dois tiveram
Já posso falar isso? Eu tô dando Claro. spoiler. E os dois já tiveram caso, e aí, por conta desse caso, a caso amoroso, né, afetivo, que aí teve essa postura do gerente, dos dois, uma postura discriminatória. Essa foi a denúncia. E a denúncia, como o Renato disse, envolvia o gerente e também o diretor, ou seja, que o gerente da área, que era uma área de vendas, e o diretor da área de vendas tomaram essa decisão de desligar os dois da empresa por conta do preconceito da discriminação. E aí, tanto o Geraldo quanto o Melissa, insatisfeitos com essa situação, decidiram ir para as redes sociais e também enviar um e-mail para o próprio conselho da empresa. Eles conseguiram mandar, não para o próprio conselho, eles mandaram e-mail para a empresa inteira, né, porque eles tinham acesso aos e-mails, mandaram e-mail para a empresa inteira, e isso se tornou algo muito público, tanto na empresa quanto nas redes sociais, ganhou uma capilaridade enorme. E aí a empresa começou a ser questionada nas redes sociais sobre isso, né? Agora, eu vou colocar um ponto que eu acho que é também relevante. Eu coloquei a crítica no julgamento precipitado ou do pré-julgamento a partir de um post, de uma denúncia nas redes sociais. Agora, em contrapartida, a gente pode olhar num aspecto positivo disso. No aspecto de que uma atitude de transfobia, como foi o caso, ele precisa ser denunciado e precisa ter realmente uma atenção do empregador, da empresa. Ah, Renato, tem que ter mais atenção? Não, não é isso. Eu estou falando qualquer tipo de assédio, de discriminação ou mesmo de fraude tem que ter atenção. Agora, o fato é que a gente percebe, e a sociedade é uma sociedade, de uma maneira geral, discriminatória, sim, e preconceituosa, sim. E aí, quando acontece uma injustiça, aparentemente uma injustiça, tem que ser discutido, tem que ser apurado, e não simplesmente, vamos jogar debaixo do tapete. Então, de um aspecto, nesse aspecto, considerando o seguinte, empresa, então veja isso daí, se realmente aconteceu, é hiper justo. Na verdade, precisa acontecer. E as redes sociais, elas vêm para forçar um posicionamento nesse sentido das organizações. O problema é quando você já... uma coisa é você pressionar para a empresa investigar, saber o que realmente aconteceu. Outra coisa é você pressionar para que a empresa reconheça que teve a discriminação, sendo que nem sabe se teve. Então, aí que está o ponto, né? Mas essa história começou muito antes dessa postagem que Geraldo e Melissa fizeram nas redes sociais. Começou muito antes. Essa história ela começou com a desconfiança de uma funcionária da área que, por olhar a Melissa, ela achava que já tinha visto a Melissa em algum lugar, em alguma situação, que era uma pessoa que ela reconhecia de algum evento, de alguma situação. Estou contando agora a história que foi passado para a gente pela empresa, porque a própria empresa ela fez uma investigação para tomar essa decisão do desligamento de Geraldo e Melissa. Então tudo começou com uma funcionária que sentiu desconforto, achava que a fisionomia, a aparência da Melissa era algo que ela conhecia, que ela se lembrava de alguma situação, e ela conversou com uma outra funcionária e falou, olha, poxa, a Melissa me lembra alguém, eu só não sei de onde. E essa funcionária teve a mesma impressão. E aí a Luna, que é a personagem que deu início a essa desconfiança, muito perspicaz, ela foi nos arquivos de uma festa que ela mesma organizou na casa dela, nas fotos, para procurar identificar se encontrava alguém parecido com a Melissa. E de fato ela encontrou uma foto no grupo, junto inclusive com o Geraldo naquele momento, e encontrou a Melissa lá. Então ela... de maneira muito perspicaz, encontrou e no dia seguinte chegou para essa funcionária, olha só o que eu encontrei. Será que é ela mesma? Eu não estou enviesada, não estou encontrando. E a funcionária falou, putz, é ela mesmo. É a Melissa, que era 1 ano e meio, estava na festa junto com todo mundo. Obviamente que ela estava diferente, cabelo, essas coisas, mas elas conseguiram identificar. E aí o grande dilema delas era o seguinte, e agora? O que a gente faz? Porque na festa ela veio junto com o Geraldo. E hoje...
ela trabalha na mesma área que o Geraldo. Na festa, eles vieram juntos e ficaram na festa. Como casais. O que a gente faz? E aí elas tomaram a decisão de procurar o Fabiano, que era o gerente da área, para contar essa história. E aí foi aí que começou a dar início à própria investigação interna, né, Renato? Só um ponto para entender aqui, que é o seguinte, por que elas ficaram, a Luna e a colega ficou bem intrigada? Porque os dois, então, elas lembraram que os dois eram um casal. Mas, nesse período, ou seja, quando eles estavam trabalhando lá, eles não se apresentavam como casal, muito pelo contrário, eles falavam que nem se conheciam, né? Ou seja, que não tinha nada entre eles. Aí a gente vai entrar na questão do namoro, né? Do namoro dentro da empresa, se pode ou não pode e tal. O fato é que a empresa, ela tinha determinado como política que uma pessoa que tem um relacionamento efetivo com outra dentro da empresa, ela tem que fazer uma declaração. Na mesma área. Na mesma área. E aí tem que fazer a declaração. Para que essa declaração? Não é por fofoca, não é por saber quem está pegando quem. Não é isso. O grande objetivo é para saber se tem aqui algum possível conflito de interesse, para a partir daí ver quais são os próximos passos, como que lida com esse potencial conflito de interesse. E eles não falaram nada disso, né? Esse é o ponto. Não falaram a verdade e assim, e esse era o dilema que a Luna e a outra funcionária viviam. E agora? A gente sabe que na integração, inclusive a Melissa entrou há pouco tempo na empresa, a gente sabe que na integração é falado sobre isso. A gente sabe que todo mundo assina o código de ética a respeito de várias informações, inclusive dessa. O que a gente faz? E elas decidiram falar para o Fabiano. Só que a gente tem que voltar um pouco atrás também. Quando surgiu, porque o Geraldo e a Melissa já se conheciam há bastante tempo, né? Eles eram de fato um casal, viviam juntos, moravam sobre o mesmo teto. E a Melissa, ela tinha uma vontade muito grande de entrar na empresa. Ela tinha tentado já 3 vezes entrar na empresa e não tinha conseguido. E aí, quando surgiu uma possibilidade, o Geraldo foi lá e indicou o currículo da Melissa para o Fabiano, diretamente, porque o Fabiano pedia as indicações. E dessa indicação, o próprio Fabiano perguntou para o Geraldo se ele conhecia a Melissa de algum local, se ele tinha algum tipo de relação. E o que o Geraldo falou, não, eu conheço ela já há algum tempo, mas a gente não tem nenhum tipo de relação. E mais do que isso, omitiu que eles moravam juntos, que eles viveram juntos e moravam juntos, né, Renato? Exatamente. O ponto é essa omissão que é um problema. E mais do que isso, né? Até, na verdade, é omissão e a própria mentira. Apesar que tem um conceito que fala que mentira é tudo que não é verdade, né? Ou seja, se eu omito uma informação, eu também estou mentindo. E, no final dos contos, ele, além de omitir, ele realmente dissimulou, né, todo o processo. E eu lembro, como se fosse hoje, o Fabiano contando para a gente que ele ficou muito contente com a indicação, justamente pela questão do momento que a empresa vivia, de valorizar a questão da diversidade, de promover a diversidade e também por conta que a Melissa ela tinha todas as características que a empresa estava incentivando muito, além da capacidade dela. Era uma oportunidade da empresa ainda mais valorizar a questão da diversidade. Tanto o Fabiano quanto o Renato ficaram super motivados com essa situação. Só que até aquele momento eles não sabiam do relacionamento e não sabiam de todas essas omissões, né? E aí foi o momento em que, partindo mais à frente, que a Luna e a colega dela viram toda essa situação e fizeram a denúncia para o Fabiano. O Fabiano, inclusive, voltou, conversou tanto com o Geraldo, conversou tanto com Melissa, e ambos mantiveram a mesma versão, que nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento, que se conheciam e que não moravam juntos. Só que a empresa sabia disso tudo. E aí a empresa aprofundou a investigação com mais algumas pessoas internamente e tomou a decisão de desligar os 2 funcionários por conta dessa quebra de confiança, de não ter sido transparente e também por ter descoberto que o próprio Geraldo tinha atividade profissional paralela durante o horário de trabalho dele, né, Renato? Aí a gente entra num outro tipo de pecado organizacional.
o pecado do desvio de tempo. É interessante isso. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma liberdade, quase todas as empresas dão uma liberdade bem considerável para a pessoa organizar seu tempo, seu dia, enfim. O que é importante é a pessoa chegar no resultado que foi determinado, definido e acordado entre empresa e o colaborador. Só que aí o que acontece? Muitas pessoas elas abusam dessa liberdade. Elas vão lá e utilizam o tempo ou não cumprem o tempo que foi definido. E foi o que aconteceu no caso do Geraldo. Ele usava o tempo que ele estava recebendo, ou seja, o tempo equivalente que ele estava recebendo pela empresa, para fazer atividades pessoais, ou seja, desviando o seu tempo que a empresa está pagando. Então, aí a gente vê aqui também um outro tipo de comportamento inadequado. Mas o que pega mais aí foi o potencial conflito de interesses que já estava configurado e eles, os dois, né? Tanto o Geraldo quanto a Melissa, principalmente o Geraldo, que ele que indicou, eles cometeram a partir do momento que esconderam essa informação. Né? E aí é um caso que para a gente começou com discriminação, uma denúncia de discriminação, que passou por uma questão de conflito de interesse por conta do relacionamento e chegou também ao desvio do tempo de trabalho, né, Renato? Isso. Ou seja, foi uma situação que foi passando por 3 análises que a gente teve que avaliar de fato qual que representava a verdade. E aí a empresa tomou a decisão de desligar os dois, só que aí veio toda aquela enxurrada que a gente falou no início, das redes sociais, da cobrança, e a empresa tomou a decisão que precisava fazer alguma coisa, mais do que a investigação que ela mesma tinha feito, mas precisava ter uma segunda opinião, precisava dar atenção para isso, justamente por conta do apreço que ela tinha da questão da diversidade. Né? Sim, a empresa era uma empresa e é uma empresa muito preocupada com esse tema, tá? Essa pauta é uma pauta cara para ela, que ela valoriza a questão da inclusão e diversidade. De fato, a gente conhece bem assim todo o programa. E a empresa ela ficou bem incomodada, né? Quando fala empresa, a alta gestão ficou muito incomodada com a dúvida, né? Sobre... Com a dúvida e com a reputação da empresa sendo questionada em relação a esse tema, né? Uma vez que para ela sempre foi muito valorizado, e aí de repente vê que, puxa, a gente está sendo acusado de ser uma empresa transfóbica, né? Uhum. Então, tá muito errado isso aqui. E aí, errado no sentido de, puxa vida, é ruim, né? A nossa imagem tá nesse caminho. Muito bem. E aí a empresa, ela pega e adota o seguinte comportamento, a seguinte atitude. Não, vamos então contratar uma empresa terceira, independente, séria, que realmente vai pegar e vai fazer a investigação e vai chegar à conclusão doa que doer, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. E aí tem uma coisa que é importante. Existem alguns tipos de investigação que a gente precisa fazer o seguinte exercício. Será que se eu for conduzir essa investigação, lá na frente eu posso ser questionado pela justiça, pela possível falta de isenção, ou eu posso ser questionado nas mídias, eu posso ser questionado por alguém sobre a imparcialidade do trabalho? Então, muitas vezes, algumas empresas elas têm pessoal para fazer a investigação, mas elas deixam de conduzir alguns casos para ter mais esse reforço que a investigação foi feita de forma isenta, imparcial, que a investigação não estava contaminada. E foi esse o pensamento que eles tiveram. Apesar da gente ter conduzido a investigação interna, doa o que doer, constate o que constatar, a gente vai contratar uma consultoria especializada no assunto para seguir com isso. E foi isso que a Laís, diretora de compliance, falou para a gente. Eu lembro como se fosse até hoje. Mário, Renato, sintam-se à vontade para vocês constatarem o que de fato é. Para nós, o mais importante é a verdade. E aí o Renato respondeu para ela o que a gente sempre fala, que é a questão do o que é, né, Renato? É o que é. Já teve situações, sim, que a gente perdeu até alguns clientes, poucos, né? Mas alguns clientes que a gente chegou a uma conclusão na investigação que desagradou quem nos contratou.
Ou desagradou, teve situações que desagradou porque a gente apontava o envolvimento em um comportamento inadequado de um gestor da alta cúpula, né? Ou seja, de repente um diretor, um vice-presidente e tal, e a gente simplesmente aponta o que realmente aconteceu, e aí mexe com grandes figurões, então, puxa vida, tem uma questão política, e aí eu não sei se você vai lembrar disso, mas aí teve uma situação, não, muda esse relatório aí, tá muito pesada, que é o diretor e tal. Não, a gente não vai mudar. Esse é o nosso relatório, entrega. Se você quiser, você faça mudar. É a vida. Exatamente, apresente, mas não apresente mudando o que realmente a gente chegou à conclusão. Beleza. Agora, no caso da Laís, ela pegou e foi muito clara e muito firme. Seja vocês. Vocês são assim mesmo e não doa quem doer e beleza. O que é importante é chegar a essa conclusão, a investigação do que realmente, de fato, aconteceu. E aí, eu lembro também como se fosse hoje, porque a Laís falou, bom, vocês foram contratados. E agora, como é que a gente vai gerenciar a crise? Porque nós estamos numa crise de imagem, de reputação, milhares e milhares de comentários na internet. O que vocês acham? A gente tem que fazer algum comentário sobre a contratação da S2? O que a gente fala? E aí? Aí, beleza, a gente autorizou a citação da S2 como uma empresa contratada, porque de fato foi. Aí foi interessante, assim, foi uma questão de algumas horas. As nossas redes sociais elas começaram a ser atacadas, né, por haters e tudo mais, falando coisas bizarras. Eu quero ver se eles são mesmo isentos, imparciais, se eles têm capacidade para tratar esse assunto. E tal. E aí uma que eu achei sensacional, que pegou e falou o seguinte, que isenção nada, os sócios eles são sócios da empresa. Eu falei, e é uma empresa de um faturamento altíssimo, né? Eu olhei aquilo e falei, nossa, será que eu sou sócio dessa empresa? Eu não sei, não tô sabendo. Já sou milionário aqui, eu não estou sabendo. É muito doido, assim, como é leviano. Assim, esse eu não lembrava, que a gente era sócio. Não lembrava mesmo desse comentário. Falou isso. Aí eu falei, nossa, quem me dera, né? Se eu fosse sócio dessa empresa, eu acho que eu nem faria investigação, né? Por conflito de interesse, mas porque eu ia estar na praia curtindo minha cervejinha. E aí as visualizações no site, nas redes sociais, deram uma alavancada absurdamente, justamente por conta desse comunicado que as pessoas queriam saber quem era a S2. Mas, por outro lado, isso é muito ruim também, porque é uma pressão muito grande. É quase que uma pressão para você chegar à conclusão de que, de fato, houve a discriminação. Eu não acho fair isso, eu acho que não é justo. E eu fico vendo assim e pensando o seguinte, puxa, quantas pessoas elas sofrem tipo de pressão para se posicionar a favor ou contra determinado assunto e tal, e elas cedem essa pressão porque está com medo de hater, e a galera sem noção, inventa coisa e manda bala, entendeu? Então isso também, eu lembro que foi uma pressão muito grande pra gente, assim, confesso que teve alguns momentos eu pensei, ixi, eu acho que era melhor a gente não aceitar esse projeto. Não, e a gente já estava se preparando para também se posicionar nas redes sociais com assessoria, isso, aquilo. A gente sabia que a qualquer momento os haters podiam vir para cima da S2 e começar a falar um monte de coisas que não representavam a verdade. Você tem hater? Não. Não? Não sabe, não sei quando vai ser publicado. Aí a Nath fala pra gente se tem hater. Ele tem hater? O Mário é Amado. Essa foi a Mário Amado. Mário Amado. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que tem hater, sim, tem hater. Mas aí a Nath, ela tá excluindo os comentários de haters. Mas a gente Agora eu não. Eu sou amado nas redes sociais. Você é amado, né? Pô, dá um match. Dá um match pra mim. Dá um match pra ele. Então, a gente entrou nesse grande desafio, que acho que, do ponto de vista da exposição, acho que foi um dos maiores que a gente teve até hoje. E aí a gente teve total liberdade para agir e a gente foi estabelecendo alguns pontos para a gente seguir na investigação. E a gente já tinha uma coisa que era muito interessante, porque esse cliente era um cliente que, além de contratar os serviços de investigação eventualmente nosso, eles também usavam o PIR, que era o nosso teste de integridade. E aí a primeira coisa que a gente queria saber é se tanto Geraldo quanto Melissa passaram pelo PIR. Porque a gente falava, nossa, será que
eles contratam o peer, eles aplicam para candidatos em posições sensíveis. Será que no caso do Geraldo e Melissa eles aplicaram o peer? E bingo, aplicaram o peer, tanto no Geraldo quanto na Melissa. Deixa eu só fazer um parênteses para quem não... de repente, é o primeiro episódio, o primeiro conheceu a gente hoje. O PIR é o teste de integridade da S2. O que é um teste de integridade? Ele é um simulador de dilemas éticos, onde a pessoa responde, via de regra, no processo seletivo, e vai se posicionando sobre dilemas éticos, como que ela agiria diante daquilo. E aí tem toda uma inteligência, algoritmos, etc., hoje com 82% de precisão, para a gente apontar o seguinte, qual é o grau de risco que essa pessoa ela apresenta considerando alguns temas. E isso a gente mede por meio da resiliência, de integridade da pessoa. Então é basicamente isso. E aí a gente aplicou o teste, né? No Geraldo tinha aplicado há quase 2 anos, na Melissa há pouco tempo, né? Isso. E aí a gente teve algumas surpresas. No teste do Geraldo, por exemplo, apresentou que ele não tinha uma resiliência moderada com relação a trabalhar com parentes no ambiente de trabalho. Ou seja, o que a gente estava tratando nesse caso que foi identificado no teste de integridade? Justamente uma possível situação de conflito de interesse. E no caso da Melissa, indicava que ela não identificava conflitos de interesse em situações de possível relacionamento afetivo entre funcionários da área. Ou seja, de um lado, tinha uma pessoa que foi identificada que não havia problema em trabalhar com funcionários, parentes da mesma área, e do outro lado tinha uma outra pessoa que não via problema no relacionamento afetivo. Agora, vamos ser muito claros. Existem situações que a empresa pode gerenciar, trabalhar com parente, trabalhar com alguém que você tenha relacionamento afetivo. Inclusive, nesse caso, o próprio Fabiano, o gerente da área, uma das tentativas na entrevista que a gente vai falar mais à frente, de Geraldo se preservar, ele falou, não, mas a esposa do Geraldo trabalha aqui. Mas a esposa do Geraldo não trabalhava na mesma filial, ela trabalhava numa outra filial, numa área totalmente distinta. Então, as empresas lidam com esse assunto de várias formas, né, Renato? Isso é importante destacar, que o fato de ter um relacionamento afetivo não é um problema em si. As pessoas se apaixonam, entendeu? Nossa, agora foi... Nossa! Foi romântico agora. Não pede, mas né, mete porque eu tô ficando com vergonha, né? Mas você já ia, né, falar, né? Mas enfim, o fato é que aí a pessoa se apaixonou pela outra do trabalho. E aí, não, tem que segurar. Não, ninguém manda no coração. Aliás, ninguém pode impedir que isso aconteça, né? Não, ninguém. A empresa tem o direito de, olha, não se apaixone pela pessoa que está na empresa. O amor está no ar, está tudo bem, pessoal. Mas o que é importante é você entender que pode ser que se você se apaixonou por uma pessoa que pode gerar um conflito de interesse, pegue e divide isso. É isso. Fala lá com o seu gestor, fala com o compliance e tal. Tá rolando um match aqui e tal. Entendeu? Tá rolando um guerigueri. Um guerigueri. Por isso que existe, eu estou quase dando risada aqui, mas por isso que existe a política de conflito, de transparência, para você realmente, quando surgir uma situação como essa, você relatar e a empresa lidar da melhor forma. Tem empresa que fala, ok, está gerenciado, tem empresa que fala, olha, vou mudar você para uma outra área, e as pessoas seguem livres, apaixonadas, namorando e continuam trabalhando. Isso. Mas esse não foi o caso, né? Então, a primeira parte que a gente olhou foi o teste de integridade, o PIR, e a gente já identificou essa situação que indicava, dava uma sensação que se acontecesse algo com eles, que eles não iam levar à frente para a empresa, que eles não iam informar, porque não demonstrou nenhuma barreira com relação a isso. Mas isso é um indicativo. Ninguém toma uma decisão decisão de uma investigação só baseado no teste de integridade que a gente viu. E aí a segunda parte, poxa, se é uma situação que foi uma denúncia dos próprios funcionários da área, então a gente precisa ouvir a galera da área para saber se existe preconceito, para saber se existe discriminação. E aí o primeiro ponto que a gente fez foi aplicar o questionário em todos os profissionais da área de venda daquela filial, para saber se Fabiano ou Ricardo eram preconceituosos, para saber se Fabiano ou Ricardo tinham algum viés de homofobia durante os relacionamentos. E, para nossa surpresa, não houve nenhum comentário
que desabonasse tanto o Ricardo quanto o Fabiano. Inclusive, na área de vendas, existiam outros profissionais diversos e que não relataram nenhuma coisa nesse sentido e ainda elogiaram a postura, a acessibilidade que Ricardo e Fabiano davam para eles, né, Renato? Um ponto também que é fundamental a gente destacar aqui, quando você vai ouvir as pessoas sobre determinado assunto, você tem que tentar ao máximo da equivalência de versões. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que seja, não é o caso aqui, mas vamos supor que fosse uma denúncia de assédio moral. Pô, tenta então ouvir pessoas que são meio que a favor do chefe ou do gestor, ou seja, que defendem o gestor, e pessoas que não gostam dele. Porque aí você tem o equilíbrio e não... Porque se você vai ouvir só pessoas que gostam daquele gestor, vai estar enviesado. Uhum. E o contrário também. Então, esse é um ponto muito importante, que foi o que foi feito, ouvindo pessoas que não gostavam, inclusive, deles, mas falaram o seguinte, não, mas não tem nada a ver. Não, nenhum momento a gente ouviu ou viu algum tipo de discriminação. Né? E eu lembro num questionário, os questionários, as entrevistas foram muito parecidas, mas em um questionário, uma das pessoas, eu não posso ser injusto dizendo que o Ricardo ou o Fabiano já cometeu um ato homofóbico com relação a mim ou qualquer outra pessoa, porque se eu fizesse isso, eu estaria cometendo uma injustiça e estaria prejudicando a vida deles. Apesar de não gostar deles. Apesar de não gostar. Então, o segundo caminho foi esse. Paralelo a esse caminho, a gente pediu para o Nilson dar uma pesquisa nas próprias redes sociais, Ricardo, Fabiano, de Geraldo e Melissa, para levantar alguma coisa que pudesse dar algum viés de homofobia por parte de Ricardo e Fabiano e algum viés de relacionamento, de amizade, de namoro, paquera, casamento, alguma coisa entre Geraldo e Fabiano. Geraldo e Melissa. Do ponto de vista de Ricardo e Fabiano, nada foi encontrado que indicasse algum comportamento homofóbico. Aliás, inclusive, todas as campanhas que a própria empresa divulgava nas redes sociais, eles replicavam praticamente no mesmo dia, na mesma data. Então você via que, de fato, não era algo para inglês ver, tanto da empresa quanto do próprio Ricardo e Fabiano, né? E isso, ou seja, um comportamento, ou, na verdade, a ausência de um comportamento, no caso que a gente estava investigando, transfóbico, não quer dizer que a pessoa não vá ter um comportamento transfóbico em outro contexto, em outra realidade. Em outra realidade. Mas indica o seguinte, não é um padrão identificado, um padrão comportamental identificado, nesse caso, até aquele momento. E isso faz parte da investigação, do processo de investigação. A gente não pode, em hipótese alguma, no processo de investigação, pegar pequenas letras e criar um livro em cima dessas letras soltas. A gente tem que entender assim, qual é a dinâmica daquele contexto que a gente está investigando. Até mesmo porque essa é uma etapa que a gente olha um pedaço da vida das pessoas. Mas, geralmente, o Renato cansa de dizer que comportamento de assédio, comportamento discriminatório, geralmente é na sala, no tete-a-tete, e não é exposto de maneira deliberada, como as pessoas acreditam que vão encontrar, né, Renato? Aliás, não é que não é. Algumas vezes tem um sem noção aí, que os caras pegam e fazem isso abertamente, por e-mail. Tem uma galera que tem que ser estudada pela NASA. Agora, a maioria da galera que vai praticar um ato de assédio e discriminação faz isso na surdina, entendeu? Esse é o ponto. E é aí que é o nosso desafio de investigar para ver o que realmente aconteceu, né? E aí, nesse levantamento das informações, a equipe interna do cliente não tinha achado o que o Nilson achou. O Nilson achou fotos, reserva em restaurante, no Dia dos Namorados, encontrou fotos da família em reuniões de final de semana entre Geraldo e Melissa. Então, tudo caminhava para realmente os dois terem um relacionamento. E mais do que isso, o Nilson encontrou, em alguns momentos durante o expediente, o Geraldo fazendo negociações, porque o Geraldo lá atrás, antes de entrar na Voa Lindo, na agência, ele tinha uma corretora de seguros ali, vendia seguro de carro, seguro de plano de saúde, essas coisas. Só que ele fechou a corretora
porque passou por um momento ruim, só que ele permaneceu com alguns clientes, porque eram clientes que ele gostava muito e continuava atendendo por uma outra corretora. Então o Nilson também encontrou essa situação, que, de novo, era o que o Renato falou no início, era uma situação também de conflito de interesse por uma atividade paralela durante o horário de trabalho, né? Se não foi acordado, se não tiver transparência, pode ser sim essa situação, né? Ou seja, de desvio de tempo, né? Aliás, só um parênteses aqui, que uma curiosidade, que se o Mário fosse investigado num processo desse de fotos e tal, vai ser muito fácil, porque eu nunca vi um cara tão organizado, ele tem pasta de cada dia que tira foto, é uma coisa impressionante, cara, não é? Algumas vezes eu pego e falo, putz, uma foto de porque a gente se conhece desde 97. 96. 96. Se eu pego e falo, putz, tem. Você era nascida? É lógico. Aí é 96, aí eu falo, puta, vamos lá, resgata no acampamento que a gente foi no exército, o cara vai lá, né? Não é isso? É quase um ISO das fotos, um 5S. É por mês de março, aniversário do Renato, aniversário de fulano. Mês de março, corrida, não sei o quê. Mês de março, balada, não sei o que lá. Está dividido por pasta que você encontra o segredo de qualquer pessoa em qualquer evento. Eu tenho uma pasta com meu nome. Ah. Nossa, agora eu fiquei emocionado. Você está na minha mão. Não tem nada que... Né? Tem alguma coisa comprometida? Bom, continuando aí, vai. E aí, a gente estava formando uma ideia de que, de fato, aquela situação de conflito de interesse realmente existia, que aquela situação não foi informada no processo de seleção por parte da Melissa, que aquela situação não foi informada pelo Geraldo durante a indicação e que eles ainda continuavam mentindo sobre o relacionamento, sobre se conhecer há muito tempo. E aí a gente pensou, poxa, não tem muito mais o que fazer agora, a gente precisa partir para as entrevistas. Mas aí a gente tinha um desafio nas entrevistas, né? Que era o desafio da pandemia, né, Renato? E aí é interessante, porque foi um dos casos mais complexos e também que a gente não estava acostumado ainda em conduzir entrevistas online, né? Na verdade, a gente tinha um certo preconceito, né, contra a entrevista online. A gente, no livro, o manual, acho que está ali no canto, né, o rosinha ali, o livro Manual do Entrevistador Investigativo Moderno, a gente apresenta um certo preconceito. Né? A gente ali, foi antes da pandemia, a gente publicou em... Foi há 6 anos. 2017, acho, 2018. Eu acho que sim. Eu sei que faz tempo aí, o fato é que aí a gente, foi antes da pandemia, e a gente colocou ali, falando da entrevista online, mas a gente falando, evita ao máximo e tal. Só que, para nossa surpresa, e grata surpresa, depois a gente fez uma pesquisa, análise quantitativa e dos resultados, e é basicamente a mesma coisa. A gente teve 81% de confissões em entrevistas online, né? Contra 84% presencial. Então, ou seja, praticamente é a mesma eficiência, a mesma eficácia, né? Mas, na época, a gente não tinha essa noção. A gente pensava, puxa vida, que é entrevista presencial que a gente ia chegar à confissão, à realidade. Mas... Foi uma bela surpresa. Uma bela surpresa. Que realmente... dá para fazer uma entrevista online decentemente, com toda a abordagem humanizada como a gente faz e com resultado também. E aí a gente planejou primeiro fazer a entrevista com o Geraldo e depois fazer a entrevista virtual com a Melissa. E aí vem sempre aquele questionamento, mas vai fazer com o Geraldo, depois, se der muito tempo, ele vai falar com a Melissa, vão travar a mesma história. E o que a gente acha disso? A gente acha o seguinte, que quando... tem uma visão diferente. Primeiro que eles já sabiam de tudo que estava acontecendo. Primeira coisa, é bobeira. É até muito inocente da pessoa que faz a investigação pensar que vamos controlar, vai ser surpresa, não sei o que. Isso aí é papo furado, as pessoas sabem. Né? As pessoas não subestimem a inteligência alheia. Isso é a pior ofensa que você pode ter. O fato é,
pode fazer, na verdade, é subestimar a inteligência alheia. E não adianta fazer isso. Sim, aí a gente já parte do pressuposto que a pessoa pode saber e está tudo certo. O fato é que, mesmo que eles combinem, vamos combinar, vamos falar isso, vamos falar aquilo, na hora tendo a técnica correta, vai ter contradições ali. E a contradição não é um sinal necessariamente de dissimulação. A contradição pode ser uma confirmação de uma verdade. Então, imagina o seguinte, eu tô aqui conversando, a gente está aqui no podcast, pega e cai, alguém caiu, a gente vê pela janela, estamos aqui em 5 pessoas. Se perguntar para cada uma das 5, cada uma vai ter uma versão diferente. Uma versão. E isso não quer dizer que não caiu uma pessoa pela janela. Quer dizer o seguinte, que tem visões diferentes daquele fato. Então, esse é um ponto importante também, né? E aí, começamos a entrevista com o Geraldo. O Geraldo, ele estava... logo no início, ele estava com aquela sensação de muita ansiedade. Ele queria que a gente fosse muito objetivo, porque a gente tem todo um roteiro que a gente segue em qualquer entrevista, que a gente quer entender as coisas mais importantes da vida da pessoa, conte-me sobre você, o que você quiser falar, tal. E o Geraldo queria que a gente já fosse direto no assunto, porque ele estava cuidando da mãe dele, a mãe dele doente, e aí a gente sempre é muito taxativo. O Renato até propôs para fazer a entrevista num outro dia, porque a gente não poderia limitar o nosso tempo e a gente tinha que limitar ao total de informações que a gente tinha que receber durante aquele processo. E aí ele aceitou fazer a entrevista, falou do processo de seleção como ele indicou a questão da Melissa na empresa, e também começou a falar dos resultados que ele tinha e que ela estava começando a ter como profissional, que ela passou por todas as etapas, por Ricardo, por Fabiano, contou inclusive a conversa que ele teve com o Fabiano na primeira etapa da investigação, que o Fabiano foi lá, perguntou para ele se ele tinha algum tipo de relacionamento, se ele tinha alguma convivência com a Melissa. Ele contou que falou para o Fabiano que não tinha nenhuma relação, que não conhecia ela, e foi nesse momento que o Renato, quando o Geraldo deu aquela respirada, o Renato perguntou: mas você tem relacionamento com a Melissa? Já teve relacionamento com a Melissa, né, Renato? Isso. E aí, o que ele respondeu? Eu vou dizer o que ele respondeu. Eu tive um casinho no passado. Um casinho. Só um casinho. Só um casinho. Ok, todo mundo pode ter um casinho no passado, mas a gente queria, de fato, entender se aquele era um casinho que ficou só no passado ou se ainda permanecia. E mais do que isso, por que ele não falou? É essa a pergunta. Por que ele não falou? Não precisa falar, é um casinho, eu tive um casinho. Mas é o seguinte, tem um potencial conflito de interesse aqui, né? Se fosse isso, né? E aí vem uma outra pergunta, que é meio importante, que a gente fez para ele. Mas por que vocês não falaram do mesmo endereço? Por que a Melissa não falou logo na entrevista do processo de seleção que moravam no mesmo endereço e deu um outro endereço no processo de seleção? Isso, porque eles moravam na mesma casa, né? No mesmo... E aí ele veio com uma história dizendo que na realidade, a Melissa ela dava o endereço anterior dela, porque era um local que ela morou há muito tempo atrás e que ela ainda recebia as contas dela, mas estava alugada por uma colega. Ou seja, eram situações que eles estavam controlando a verdade, trazendo outras informações que poderiam ser checadas e que a gente já havia checado a situação, né, Renato? Pois é, o fato é que também não tem nada de errado a pessoa morar junto. Porque quando a gente fala em conflito de interesse, ou potencial conflito de interesse, não acontece só em relacionamento afetivo. Pode acontecer entre amigos também. Se vocês são amigos e tudo mais, de repente eu estou privilegiando aquele meu amigo em detrimento aos demais. Isso pode acontecer. Não é só a questão afetiva. E, de repente, as pessoas estão morando na mesma casa, está tudo certo. Desde que isso seja transparente, é esse o ponto. E aí, ele confessou para a gente que a omissão foi justamente para evitar uma ideia equivocada deles. E aí ele chegou ainda a uma ideia equivocada porque ela era uma mulher trans. E o que iam pensar da gente? O que iam pensar que a gente vivia junto, fazia junto, né? E aí a pergunta é, será que a discriminação não está com ele mesmo, até nessa... Se isso fosse verdade, né?
no sentido de que esse fosse o grande motivo da omissão? É uma pergunta. E a outra pergunta é a seguinte, tá, se tem essa situação, ainda assim você podia pegar e falar de forma pedindo confidencialidade somente para o compliance, entendeu? E Pronto. aí ele já mudou para um caminho que, olha, eu queria realmente participar da entrevista para saber de fato se foi por algum tipo de discriminação que a gente foi demitido. Eu queria saber o real motivo. E aí ele já começa a mostrar que nem ele acreditava naquela ideia que ele estava passando de discriminação, de transfobia junto com a Melissa, né? Isso. Porque, na verdade, no fundo, ele sabia que não havia essa. Mais uma vez, ele não tinha nenhum histórico, não tinha nenhuma base para acreditar que a empresa estava agindo dessa maneira, né? Muitas vezes a empresa ela defende ou reforça a diversidade e inclusão e defende esse comportamento discriminatório, qualquer comportamento discriminatório. E aí, de repente, algum gestor ou outro tenha esse comportamento. Mas não era o caso dele, né? Ou seja, ele não via o gestor dele com esse comportamento para pensar o seguinte, não, a gente foi demitido por isso. Ele não, na verdade, ele não acreditava, ele sabia que não era isso. Mas o lance era o seguinte, ele de repente viu ali uma possibilidade de jogar uma duvidinha ali nessa história, né? E aí veio as perguntas matadoras, né? Que a gente perguntou se alguém sabia do possível relacionamento dele com a Melissa. E aí, naquele momento, sabe quando a pessoa dá aquela bufada ali e tal, perde um pouco o controle? Aí o Renato chegou e perguntou, mas você participou já de alguma festa, de algum evento e a Melissa foi junto e tal? E aí foi o ponto que ele falou, não, lá atrás teve uma situação que eu fui para uma festa na casa da Luna que a Melissa foi a minha acompanhante. Até aí, a Melissa tá junto com ele, acompanhante, não tem problema nenhum. Mas isso trouxe essa possibilidade para a Luna e para a colega dela. E aí, a gente perguntou, mas teve algum momento que o pessoal teve a visibilidade, teve a impressão que vocês estavam juntos, como homem e mulher? Foi aí que ele disse, não, no final da noite, quando eu não consegui pegar ninguém, eu fui lá e dei um beijo na Melissa, mas acho que ninguém viu porque eu estava num escritório da casa da Luna. É. Ou seja, foi flagrado ali. Mas, mais uma vez, o grande ponto é ele ter omitido essa informação. Esse é o ponto crítico, né? Não é o ato em si, né, Mário? E aí a gente queria entender qual era a visão que Geraldo tinha, que o que deveria acontecer com o Fabiano e Ricardo. E aí foi uma coisa também que chamou bastante atenção. Ele não queria que acontecesse nada com Fabiano e Ricardo. Ele não demonstrava raiva sobre Fabiano e Ricardo. E numa situação em que, de fato, acontece uma situação de preconceito, discriminação, você tem que ver raiva, você tem que ver revolta, porque se aquilo aconteceu é muito doloroso para a pessoa, né, Renato? Não, na verdade é violento, né? Então, quando a pessoa ela sofre algum tipo de discriminação, ela está sofrendo uma violência psicológica, uma violência e algumas vezes até física, né? Mas é uma violência. E como qualquer violência, isso causa ou gera um desconforto emocional absoluto, obviamente, ou bem relevante. E aí é normal a pessoa colocar isso para fora. Pedir a cabeça do cara. Nessa hora eu tinha. Era essa a pergunta. E aí, o que você acha que tinha que acontecer? E isso não aconteceu em nenhum momento durante a entrevista. E mais do que isso, ele falava assim que não queria que acontecesse, mas ele queria uma retratação pública, queria apenas uma retratação pública do tipo, olha, e aí ele falou, esse foi um ato falho bem forte, contratem minha mulher de novo, não, contratem a Melissa de novo. Aí quando a gente escuta, contratem minha mulher de novo, aí, não, a Melissa de novo, mostra que ele tinha a vontade de fato, de expressar isso. Só que a verdade falou por si só. Ele não poderia ter falado. E aí a gente guardou essa situação para a gente e não usou isso naquele momento, porque seria meio que um confrontozinho desnecessário, porque até aquele momento ele estava naquela fase de fugir, de se proteger, de se preservar, né, Renato? O ato falho, ele acontece em uma situação onde o inconsciente meio que grita, né?
É mais ou menos isso. E a pessoa não tem esse controle, né? E esse ato falho, ele geralmente ele indica o que realmente está escondido ali. Não quer dizer que todo ato falho é de fato aquela situação. Pode ser uma mal colocação, sei lá, a pessoa está nervosa, solta alguma coisa. Mas geralmente tem. E aí por isso a gente guarda essa informação para em um momento futuro trabalhar ela, né? E até então não havia nenhum tipo de admissão de fato. Houve a admissão do beijo lá atrás, na festa, tal, que ficou com ela, que conhecia ela já há algum tempo, que estavam morando juntos, mas tinha medo de falar do endereço por conta do preconceito, por ela ser uma mulher trans tal. E aí ele veio já com uma postura de ameaça para a gente. O Geraldo veio ameaçar, dizendo que a Melissa ela estava pronta para ir até as últimas consequências, que ela estava muito próximo com a comunidade e que ela já tinha marcado uma entrevista para daqui a 15 dias com uma grande emissora, num programa de domingo de grande audiência, e que ela ia colocar a boca no trombone, dependendo do resultado daquela investigação. E aí, isso foi uma direta, não foi uma indireta, isso foi uma direta para a gente, para ver se a gente tinha demonstrava algum tipo de receio, ou até mesmo se a gente refutava e mudava o rumo da entrevista. Mas é o Cedia Renato, a pressão, né? cedia a pressão, mas é o Renato entrou explicando que, independentemente do que fosse, diga aí, Renato. Independente do que fosse, qual a repercussão na mídia, ou seja, o que for, a gente está comprometido com a verdade em si. A gente, sinceramente, a gente não vai ceder qualquer tipo de pressão aí se vocês não chegar a essa conclusão, a gente vai falar que vocês não fizeram uma boa investigação, fez uma investigação assim, assado. Cara, é o que é. Pode ser que a gente cometa erros. A gente já contou aqui em episódios anteriores que realmente houve erros. A gente cometeu erros. E sim, agora a gente pode cometer erros, mas não de forma intencional. Esse é o ponto. Ou porque a gente está cedendo pressãozinha e ameaças porque vai para a mídia. Não, entendeu? e durante a entrevista com ele, com a própria Melissa, a gente foi muito claro em muitos momentos. A gente disse que a verdade seria apresentada, independentemente das pressões existentes de um lado ou de outro, porque a gente tem impacto com a nossa metodologia, a gente tem impacto com a nossa reputação e por pressão alguma a gente vai deixar isso de lado, porque a gente, apesar de receber pressões, a gente lida com essa situação no nosso dia a dia. Então a gente tem um nome a zelar e a gente não quer de forma alguma prejudicar uma empresa ou um profissional. E aí, no final, teve mais um ato falho que foi sensacional do Geraldo. A gente, depois que o Renato explicou isso para ele, eu falei, olha, você tem alguma pergunta, você tem alguma dúvida? Porque a gente já sabia que não ia adiantar ficar mais com o Geraldo naquela entrevista. E eu até anotei aqui, ele respondeu, só quero que acabe logo para eu e a Melissa seguirmos com a nossa vida. Ops, não. Seguir com a vida, para ela seguir com a vida dela e eu com a minha. Então, mais uma vez, ele trouxe a proximidade entre ele e Melissa para a gente seguir com a nossa vida. E para a gente estava claro que ali era um entrevistado que reteve informação, que dissimulou. Mas deixa eu defender o Geraldo. Isso mostra que o cara está apaixonado. Está apaixonado, E uma né? pessoa apaixonada, ela merece uma atenção, um carinho e uma consideração, porque de repente está muito forte, entendeu? Quando ele pega e fala, nossa vida. Isso é bonito, né? É bonito. E você está apaixonado atualmente? Não, eu não estou apaixonado. Espero que até o momento que sair o episódio eu esteja. Esse é o meu grande objetivo. Quem sabe, né? É uma profecia aqui, né? Ou seja, você que está sozinha ou você que está sozinho, o Renato está aberto a novos relacionamentos, ele quer ser um cara apaixonado, ele quer amar, então procure ele. Se precisar, pode me procurar. Manda comentários aí e tal. Vamos mandar. É isso que fala, né? É comentário, né, Nath? E aí veio a entrevista com a Melissa, né? Obviamente que a gente precisou respirar dessa entrevista com o Geraldo. A gente marcou já com uma diferença legalzinha de horário para a gente analisar, para poder ter algumas conclusões, né? E a Melissa, ela veio com aquela empáfia, aquela arrogância, né, Renato? Você lembra disso? Nossa, veio com 10 pedras na mão. Vocês estão gravando? E tal, e aloprando a gente. Não veio tipo, não, vamos esclarecer, entender o que está acontecendo. Né? Não, já veio até com acusações pra gente, né? E aí, eu lembro, vocês estão gravando? A gente, não, estamos gravando.
E por que vocês estão gravando? A gente está gravando para ter certeza que a gente não vai deixar nada para trás, que a gente não vai perder nenhuma frase, nenhuma resposta que você passar. Mas a decisão é sua. E por isso que eu estou te perguntando. Se você não aceitar que a gente grave, a gente não vai gravar. É uma opção que a gente oferece para você, né, Renato? Porque o importante é a gente também dar tranquilidade para a pessoa que a gente não vai inventar nada, não vai interpretar nada errado, não. A gente está sendo fiel ao que a pessoa está falando. Né? E aí ela veio com aquela situação. Então, acho bom vocês gravarem mesmo. E no final, vocês podem me dar uma cópia da gravação? A gente falou, se você aceitar participar, claro que a gente pode dar uma cópia da gravação. E tem algum problema a gente dar uma cópia da gravação da nossa entrevista para quem a gente entrevistou, Renato? Nenhum. A gente não tem nenhum medo, nenhuma vergonha, nenhum receio, porque a pessoa vai usar contra a gente. Porque, cara, a gente está fazendo tudo dentro da lei, dentro da ética, da decência, enfim, e de forma humanizada. Então a gente não tem problema nenhum com isso. E os primeiros, acho que 20, 25 minutos foi só de questionamentos que Melissa estava fazendo para a gente. E nesse momento, a gente fala que existem situações que a gente tem que tomar um cuidado para não virar o entrevistado e a pessoa entrevistadora. Mas naquele momento a gente tinha que gerenciar essa crise para dar tranquilidade para ela que nada de ilegal, nada de errado ia ser feito. Então ela queria saber, e quem vai receber o resultado do trabalho? Eu quero receber o resultado do trabalho. A gente falou, olha, quem vai receber é o conselho. Mas eu quero ter uma cópia como? Porque aí eles não vão dizer que... Eles vão falar que é a mesma coisa que já falaram, que eles vão mentir sobre a conclusão. E aí o que você falou, Renato? Falei que não, que quem nos contratou foi a empresa e a gente deve esse relatório para a empresa, não para ela, né? Então, é por isso que a gente tem que entregar para a empresa. A empresa toma a decisão, nosso cliente toma a decisão se vai ou não compartilhar, dividir esse relatório, seja no âmbito ali administrativo ou judicial, mas é isso. E mais do que isso, a gente ainda reforçou, olha, se você quiser ter acesso, não será da nossa parte, mas você pode fazer um pedido para o conselho e o conselho vai deliberar se vai dar acesso para você ou não, mas a gente não tem essa autonomia, a gente não tem essa possibilidade de acabar a investigação e enviar o relatório da investigação para você. E por quê disso? Não, porque o ponto é que o conselho vai deliberar se é o caso ou não, porque tem vários fatores que tem que ser considerado, riscos, etc. e tal, para verificar isso, mas realmente a empresa, é o conselho que tem que tomar essa decisão. A gente não tem esse poder, seria até prepotência da nossa parte ficar, ou seja, passando por cima disso. Depois de gerenciar toda essa crise, vamos dizer, no início da entrevista, a gente começou a entrevista e ela começou dizendo que era mulher trans com muito orgulho, ela começou a inserir algumas ameaças para a gente, olha, eu fui estagiária de direito, trabalhei no fórum, sei muito das leis. Lembra ela falando que sabe muito das leis, né? E tal, e meio que tocando alguns pontos assim do tipo, olha só, eu vou processar vocês, né? Deixando sempre aquela mensagem velada. Dependendo do que vocês concluírem, eu vou processar vocês. Não é dependendo. Se for contra o que eu quero que vocês concluam, eu vou processar vocês. E aí ela começou a falar que conhecia o Geraldo já há bastante tempo, que era de um grupo de amigos, mas até então em nenhum momento ela falou dessa questão do relacionamento. E pediu para ele indicar ela na empresa, porque ela já tinha tentado passar pelo processo de seleção 2 ou 3 vezes e não tinha conseguido. Só que a história deles não batiam, porque o Geraldo falava que eles moravam já faz tempo, né, falou pra gente que moravam faz tempo, e a Melissa dizia que, olha, que estava morando recente com o Geraldo e que não tinha nada, né, Renato? E aí, ou seja, só reforçando esse comportamento de não transparência, de né? editar a verdade. Foi aí que o Renato olhou para ela e disse, há quanto tempo você mora com o Geraldo, vocês moram juntos? E aí ela mudou completamente. Aquela vaidade que ela estava apresentando para a gente continuou na essência dela, mas ela começou já a demonstrar raiva
com essa pergunta, né? Começou a demonstrar raiva do que mais eles querem que eu fale nessa situação. E aí ela perguntou, mas que diferença faz se eu moro há 10 anos com ele ou se eu moro há 4, 5 meses, um ano? É toda, né? É só isso. É só toda. Uma vez que a gente está apurando potencial conflito de interesse e se tem algum realmente comportamento discriminatório. Mas o problema é a discriminação que aconteceu, que ela falou. Aí o Renato, mas por que é tão difícil você responder essa pergunta de quanto tempo vocês moram juntos? É, por que estão omitindo, né? Aí ela falou, porque eu só não quero contar da minha vida, não quero falar da minha vida. E aí você tem que mostrar para a pessoa que a gente respeita essa questão dela não querer contar da vida dela. Mas ela tem que ter em mente, aliás, hoje eu fiz uma entrevista em que a pessoa usou justamente essa, eu não quero contar, isso é uma coisa pessoal. Eu não quero contar o porquê eu fiz isso com essas pessoas da empresa. Aí eu falei, realmente é uma coisa pessoal, eu entendo. Mas você só teve acesso a essas pessoas da empresa porque você trabalha com elas. Se você não trabalhasse com elas, você não conhecesse elas, você não teria acesso e não teria feito o que você fez. Então, por isso que é importante a empresa saber para poder lidar. E o que a Melissa estava querendo dizer era a mesma coisa. Não, eu não quero contar da minha vida, há quanto tempo eu moro com ele, porque isso é pessoal. Não, mas é pessoal, a gente entende. Mas envolve a questão profissional, né, Renato? O fato é o seguinte, a gente, como empresa, a gente não tem que invadir a intimidade da pessoa, não tem que invadir a vida pessoal, ela tem o direito de guardar informações, de não falar. A empresa, por exemplo, não importa para a empresa se a pessoa tem amante ou não, isso pouco importa. O que importa é se tem relacionamento afetivo dentro da empresa. E isso tem importância, e aí não é do foro individual, íntimo ou mesmo um assunto pessoal. Porque faz parte daquele processo, faz parte para entender isso. Como foi o caso aqui. A gente está analisando se houve discriminação do que em relação ao comportamento dos dois. Se, né, não é o comportamento dos dois, o comportamento dos dois gerentes em relação a eles. E aí a dúvida é, se a gente. Aí não tem como não entrar num assunto pessoal. Precisa, porque infelizmente não dá para descobrir. Mas mesmo assim, a gente falou, então a gente vai respeitar o que você está dizendo e a gente vai dizer que você não quis falar da sua vida privada, da sua vida pessoal. Ninguém é obrigado a nada, né? E ninguém é obrigado a nada. E aí ela falou, mas eu fui demitida por discriminação. Você acha que se eu falasse no processo de seleção que eu morava com ele já há tanto tempo, isso daria problema para mim, daria problema para o Geraldo, né? E foi aí que ela entrou. E outra, a esposa do Fabiano também trabalha aqui. Aí você falou, não, a gente sabe que ela trabalha aqui, mas existe uma diferença. A esposa do Fabiano, ela trabalha na empresa, numa outra filial, numa área que não tem nenhuma relação. E eles falaram, é esse o ponto. Eles declararam. É esse o ponto. Se declarasse, não tem nenhum problema, é essa a questão, a omissão. E foi aí que a gente perguntou, mas você passou pela integração na empresa, não passou? Na integração falaram do código de ética. Você assinou o código de ética? E aí entra aquela música, aquele sonzinho do Windows, aquele tan. Porque ela, de fato, ela assinou o código de ética, mas ela disse pra gente, mas Mário, sabe como é que é? A gente não olha tudo no código de ética, né? Aquela resposta que a gente ouve em vários locais, né, Renato? É um ponto, é um problema, sim, e isso pode acontecer, não quer dizer que é correto. Todo mundo tinha que ler o código de ética, isso é o ideal, mas eu conheço poucas pessoas que fazem isso, né? Porque muitas vezes o código também não ajuda, o código é chato, mal escrito. Modorrento, é mais de proibição do que outra coisa e tal, e a pessoa não lê. O fato é que, nesse caso, dessa empresa, a gente sabe que não era só no código de ética que falava de declaração de potencial conflito de interesse. Tinha campanhas a cada 6 meses que tinha esse reforço. E eles não falaram, mesmo que foi chamado para isso, né? E aí chegou o momento que a gente tinha que decidir declarar não sinceridade para ela. E foi isso que o Renato fez.
ele falou, olha, você não está falando a verdade sobre tudo, a gente sabe de tudo o que aconteceu e a gente entende muito bem o porquê que você está usando esse caminho, mas a gente precisa evoluir na sinceridade. E foi aí que ela pediu, então vocês têm que provar, pediu provas para a gente, né, Renato? O pedir provas é clássico, muitas vezes é uma autodefesa e muitas vezes é uma tentativa de mudar o assunto, né? E aí não foi diferente no caso dela. E aí a gente, você falou, mas ela falou assim, mas o que você quer que eu fale? O que eu tenho que falar? Aí, coisa maluca, coisa extrasensorial. Nós dois juntos no mesmo tempo. A verdade. A gente falou assim, os dois, a verdade. E nessa, quando ela falou a verdade, ela até se assustou, porque parecia que era combinado a coisa, mas não era. Foi simplesmente uma manifestação nossa para poder conseguir atrair a atenção e fazer com que ela falasse a verdade. E daí em diante que teve a mudança. Mas foi aquela mudança também controlada. Ela falou, olha, eu conheço, tá bom, eu conheço o Geraldo faz tempo, né? Tivemos um caso, hoje a gente vive junto ainda, estamos na mesma casa, mas a gente está por um momento separados, né? Mas moramos juntos ainda, isso não atrapalha em nada o nosso trabalho. Às vezes a gente tem uma recaída, mas a gente não está mais como um casal formal. E aí, Renato, ela confessou ou não confessou? Eu acho que é uma confissão, né? E você vê como o amor é lindo, né? Porque teve uma recaída. Ter uma recaída. Eu acho que eu tô caminhando para uma apaixonite. Uma apaixonite, né? Eu tô né? bem Cara, você sensível. tem que se liberar e aceitar isso. Não foge disso. Tá bom, eu vou... Meus Quem conselhos sabe? sempre funcionaram para você. Mais ou menos, mas vamos tentar, né? E aí a história do Geraldo e da Melissa rumou o final da entrevista da Melissa para essa admissão, que na nossa visão foi de fato uma confissão, porque ela tentou descaracterizar o relacionamento, mas eles ainda tiveram um relacionamento por muito tempo. A gente pegou as provas e as evidências dos relacionamentos nas mídias sociais, no computador do próprio Geraldo. Ela assumiu que até pouco tempo tinha esse relacionamento, mas que estavam separados, vivendo na mesma casa e que eventualmente tinham uma recaída, o que é normal do ser humano, ainda mais numa situação em que eles moram juntos na mesma casa e que se amaram por muito tempo. E aí, Agora você foi poético, hein? foi poético, né? Até bateu um pouco aqui. E aí a gente encerrou a entrevista, agradecendo a participação dela como sempre. A gente perguntou se em algum momento a gente tinha desrespeitado ela, se a gente tinha falado alguma coisa. Ela falou que só não gostou de falar da vida pessoal dela, mais da vida privada, mas que a gente entendia, mas que era importante para resolver esse caso. E depois, Renato, quais foram os próximos passos depois da entrevista com a Melissa? O que a gente fez na apresentação, com o conselho? Como é que foi? A gente contou a verdade, sem muita novidade, né? A gente pega e realmente apresenta toda a situação e a nossa conclusão foi que, de fato, não houve discriminação ali, né? É isso que a gente chegou à conclusão. Mesmo com certo receio de levar pancada de tudo que é lá nas redes sociais. Né? Não, e aí, eu lembrei de uma coisa que não estava nem no script aqui, mas a Melissa enviou um e-mail para a gente, formalizando que queria a apresentação do trabalho, que queria o resultado. Porque a gente imaginava que o próximo passo delas, se elas não recebessem por parte do conselho, eles iam botar pressão em alguém e ameaçar redes sociais, ameaçar a publicidade, tudo aquilo que a gente já falou que poderia acontecer, né, Renato? E de fato ela botou mais pressão nesse sentido, né? A nossa resposta? E a nossa resposta foi coerente com o que a gente tinha combinado com ela. A gente falou, a gente não pode passar para vocês, a gente tem que passar para a empresa tem que decidir e deliberar. E a gente até avançou um pouco mais. A gente falou, olha, baseado no processo de investigação, em todas as metodologias que a gente utilizou, na avaliação dos questionários, das entrevistas realizadas, a gente não encontrou indícios de discriminação por parte da empresa ou de qualquer colaborador para com você e com o Geraldo. Então a gente até avançou um pouco mais, mas porque também a gente achava que deveria ser honesto com elas e mostrando a nossa constatação. E aí, quando a gente fez isso, a gente esperou, agora vai vir a porrada, né? E o que é mais interessante, que deixou a gente muito tranquilo, é que não veio nenhuma porrada por parte delas, não veio nenhuma dela. Por parte deles, não veio nenhum tipo de exposição nas redes sociais e nenhum questionamento jurídico, né, Renato? Não teve nada, mesmo porque
Aí eu acho que a pessoa também cai a ficha do tipo, cara, o que é certo, isso que é bacana. Eu acho que viu que teve respeito durante todo o processo, viu que a empresa não estava de brincadeira ou usando essa questão da diversidade e inclusão só para de Inglês ver, fachada. de fachada. Então, tipo, cara, o que é certo. Então, e eu acredito que eles ficaram confortáveis. Realmente a conclusão que não houve discriminação. E talvez seja era uma grande dúvida que eles tinham. E pronto, aí realmente resolveu. É isso aí, galera. Mais um caso fechado, feioso. Ele vai me chamar de horroroso. O lindo aqui. Monstro do pântano. Monstro do pântano. A gente vai sempre reforçar. Quem está acompanhando a gente, faça a inscrição nas nossas redes sociais, ative o sininho das notificações. Não, é mesmo porque se não fizer toda essa parada toda, não vai ter, não vai ter a segunda temporada, vocês que sabem. Aí, não tendo a segunda temporada, depois não adianta reclamar, entendeu? Não adianta reclamar que a gente não conta as histórias, que a gente não compartilha conhecimento. Então a gente está no YouTube, no Spotify. Isso é pressão? É pressão, tem que ser pressão, né? Quase um assédio moral. Quase um assédio moral. Contra quem nos assiste. Mas se está assistindo é porque já segue. Mas você que está assistindo tem que mandar para a galera para falar para assistir, cara. Que isso? Como é que a gente vai poder... Deixa ser egoísta. Como é que a gente vai chegar no seriado? Vocês vão divulgar. Beleza, galera? Obrigado, valeu. Dá um tchau pro pessoal. Então, ó, foi muito, muito legal, feliz. A gente está super feliz de concluir aqui essa temporada. Foram 7 episódios aí que a gente se divertiu aqui para fazer. Agradeço toda a produção, vocês são demais, demais. Agradeço em especial a Nath, que sempre está aqui. Ela que é a nossa Marlene Matos aqui de falar, não tá bom, não sei o que. Tá. Agradeço ao meu maquiador Renato, que maquiou minha Inclusive, eu quero jogar uma enquete aqui, que o Mário quer na próxima temporada, como que chama? Platinar o cabelo. Eu acho que é ridículo, ele vai ficar ridículo. Então, eu sou contra essa situação, mas você pode votar na enquete aí se você é a favor. Se tiver muitos inscritos, aí vai fazer. Eu fiz esse teste para testar o grau de preconceito e discriminação que ele tem comigo. Não tem nada de preconceito, é só uma questão de consciência. Na verdade, é sensibilidade artística que está faltando para você. Sensibilidade artística. É isso aí. É isso. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.